Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver a equação do primeiro grau. Vamos relembrar, na verdade, porque você já viu ela o ano passado, no 7º ano, quando estava no 7º ano, porém, vamos relembrar e aprofundar um pouquinho mais aqui na aula de hoje. Você vai precisar para hoje você vai precisar do caderno ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha. E os objetivos da nossa aula hoje são relembrar a equação do primeiro grau e seu significado, como eu já havia dito, compreender o método de resolução da equação do primeiro grau, como que resolve, Que mais? Resolução de situações problema envolvendo a escrita algébrica e a solução de equações escrita algébrica. Lembra disso? Na nossa aula de expressão algébrica nós vimos isso, escrita algébrica. Depois você vai lembrar. E resolver equações com frações. Olha só. Então vamos lá. Significado de equação. Eu coloquei aqui uma balança. Por que será? O que uma balança tem a ver com o significado de equação? Vamos dar uma olhada aqui da onde vem a palavra equação. Talvez possa elucidar um pouco mais nosso pensamento e tentar descobrir aí o que a balança tem a ver, A palavra equação vem do latim equatione, equacionar, que quer dizer igualar, pesar. Igualar em peso. Olha só, isso tem a ver com balança. E a origem primeira da palavra equação, antes de ser equação, o conceito de equação vem lá dos árabes, a palavra adala, que significa ser igual a. Então, de novo aqui apareceu a ideia de igualdade, ser igual a. Então, por isso eu coloquei uma igualdade aqui. Por quê? Porque a balança, quando ela está assim, retinha, equilibrada, como esta que aparece aqui, significa que o peso do lado direito, ou quantidade de massa que tem ali, é igual ao peso do lado esquerdo. Se os dois pesos forem iguais, ela fica equilibrada. Se tiver mais peso do lado direito, ela vai pender mais do lado direito. E se tiver mais peso do lado esquerdo, vai ficar mais baixo do lado esquerdo. A equação, ou melhor, o sinal de igual, que vai estar presente sempre na equação, sempre, ele também funciona assim. Ele está ali como se fosse equilibrando os dois lados da equação. O valor que você vai ter do lado direito do igual tem que ser o mesmo valor do lado esquerdo do igual. Por isso tem uma igualdade. Por isso é uma equação. Equi, lá também do latim, significa igual. Você já aprendeu frações equivalentes ou equivalentes. Equi, igual, valente e valor. Tem o mesmo valor. As frações equivalentes têm o mesmo valor. Então, equação tem que ter um igual, uma igualdade. Joia? Vamos lá, em frente. Agora, vamos praticar um pouco. Observando a balança a seguir e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, determine quantos gramas tem cada maçã. Eu vou dar um tempinho para você pensar aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir esse.
Vamos corrigir aqui e ver como fica. Olha só, para eu descobrir a massa da maçã, né? Quanto que é ali, quantos gramas tem a massa, eu posso fazer assim, ó. Eu posso utilizar um princípio que eu vou tirar este peso de 200 gramas daqui do lado esquerdo da balança e vou tirar também este peso de 200 gramas aqui do lado direito. Se eu tirar a mesma coisa dos dois lados da balança, eu não modifico o equilíbrio da balança, né? Tirei 200 gramas aqui de um lado, tirei 200 gramas do outro, continua a mesma coisa. Joia! Agora, observando aqui, eu vou tirar estas duas maçãs aqui do lado esquerdo também, e aí vou tirar duas maçãs do lado direito. De novo, tirei a mesma coisa de ambos os lados, então eu não alterei o equilíbrio da balança. Agora eu tenho duas maçãs e aqui 200 gramas. Então quer dizer que a massa dessas duas maçãs juntas vai dar 200 gramas. Ora, você já entendeu que cada maçã aqui vai ter 100 gramas, né? 100 mais 100 vai dar 200. Mas eu posso escrever aqui de uma forma algébrica isso daí. Olha só, eu coloquei o 200 que está do lado esquerdo da balança aqui do lado esquerdo do igual. O igual está representando o centro da balança, né? E coloquei as duas maçãs aqui, ó, 2M. M está representando a maçã, tá bom? E eu quero saber quantos gramas tem o M. Qual é, ali, como ele perguntou, a massa de uma maçã. Como que eu posso resolver isso daqui? Você já sabe que aqui é 100, né? Porque que número que eu vou multiplicar por 2, afinal de contas é 2 vezes M, e que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 200? Só pode ser o 100. Então, M igual a 100, ou seja, 100 gramas, né? Esta é a massa da maçã. Agora, só para você lembrar, podemos definir equação como uma expressão algébrica que possui uma igualdade. Aquilo que eu já estava falando antes, né? É uma expressão algébrica porque tem letra. Se não for letra, vai ser um símbolo, mas alguma coisa ali que não é um número. Joia? Então, vai ter uma letra, geralmente, e uma igualdade. Tem uma letra, tem uma igualdade, você tem uma equação. Se você tiver só letras lá, x ao quadrado menos x mais 5, não tem uma igualdade, não é uma equação, é uma expressão algébrica. Aquilo que nós vimos lá no primeiro trimestre. Tá bom? Vamos em frente, então. Resolvendo a equação. Como que a gente resolve a equação? Olha lá. Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Quem é a tal da incógnita? A incógnita é o x, neste caso aqui. É o valor que eu quero encontrar, que eu não sei. O x ele está aqui representando o quê? Está representando um número, né? Que nós não sabemos. Queremos encontrar. Quando eu resolvo uma equação e encontro o valor da incógnita, eu também posso dizer que encontrei a raiz da equação. Quando você ouvir esse termo, encontre a raiz da equação, significa que ele está querendo encontrar o valor do x ou do y, né? No caso da incógnita daquela equação. E como é que nós vamos resolver isso aí, professor? Bom, começamos tirando dos parênteses. O meu objetivo aqui é deixar o x sozinho. Assim como eu fiz aqui no outro exercício, que eu deixei o m sozinho. Tá? O meu objetivo é deixar o x sozinho, porque se ele estiver sozinho de um lado ou do outro, do igual,
Do outro lado oposto a ele vai ser um número, e aí eu posso dizer que aquele x é igual àquele número. Pronto, eu encontrei o valor do x. Então vamos começar eliminando os parênteses aqui. O 5 está multiplicando todo mundo aqui dentro do parênteses, o x mais 2, né? Vou aplicar o quê? Propriedade distributiva, certo? Vou multiplicar o 5 pelo x, 5 vezes x dá 5x, e vou multiplicar o 5 pelo 2, 5 vezes 2 dá 10. O sinal continua positivo, porque está todo mundo positivo ali. Igual o 40 que eu vou repetir, eu vou multiplicar só aqui, ó, 3 vezes x, né? Então vai ficar 3x, e 3 vezes 6, mais com mais continua mais, 3 vezes 6 dá 18. Olha, perceba que eu posso somar aqui o 40 com 18, eles são semelhantes, né? 40 e 18, 40 mais 18 vai dar 58. Então, vou ficar com 5x mais 10 do lado esquerdo e 58 mais 3x do lado direito. E agora? Bom, agora nós vamos separar isso aqui, né? Não dá para isolar o x. Como eu disse, eu tenho que isolar, separar, deixar o x sozinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar eliminar todo mundo que tem x, todos os números que estão com x de um lado da equação, e do outro lado tentar eliminar todos os números que estão sem o x, assim como o 10 e o 58. Para começar, eu vou tirar então esse 10 daqui, vou deixar esse lado esquerdo aqui para quem tem o x, que é o 5x. Vou deixar só o 5x ali, vou tirar o 10 aqui. Como que eu faço isso? Vou fazer menos 10 aqui, ó. Vou escrever menos 10. Aqui, a equação funciona lá como o princípio da equivalência de frações. Tudo que eu faço do lado esquerdo, se eu fizer a mesma coisa do lado direito, eu não mudo o valor da equação. Então, eu posso tirar menos 10 daqui, desde que eu também tire menos 10 aqui do lado direito. Aí eu não mudei, lembra? É a balança lá. Se eu tiro 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro, eu não altero o equilíbrio da balança. Então, 10 menos 10 vai ficar 0. E daí vai ficar 5x mais 0, que é só 5x, beleza? E 58 menos 10 fica 48. Esse 3x aqui, eu não fiz nada com ele, eu só repeti. Então, agora eu tenho 5x mais 48 mais 3x. Observe que do lado esquerdo eu tirei dali aquele número que não tinha o x, que era o que eu queria fazer inicialmente, né? E agora, do lado direito, então, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o 3x. Eu vou deixar aqui do lado direito só o número que não tem x, né? Aquele número que está sozinho, independente ali do x. Então, vou ter que fazer o que aqui? Menos 3x. Se eu tirar esse 3x daqui, vai ficar só 48. Mas se eu estou tirando 3x aqui do lado direito, eu também tenho que tirar 3x do lado esquerdo, certo? 3x menos 3x, 0, vai ficar 48 aqui. E 5x menos 3x vai dar 2x. 2x igual a 48. E agora, você já consegue descobrir qual é o valor de x? Fica mais fácil assim, né? Fica bem mais fácil de enxergar. Mas ainda tem um outro procedimento aqui, ó, que você pode fazer. Aqui é 2x. Lembra que o meu objetivo é deixar o x sozinho. Para eu tirar aquele 2 ali, o que a gente tem que fazer? Menos 2? Não vai adiantar, né? Vou ter que dividir isso aqui por 2. Ao dividir isso aqui por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1x. E 1x é x. Pronto, aí o x ficou sozinho. Então, se eu vou dividir por 2 aqui do lado esquerdo, vou ter que dividir por 2 do lado direito também. 2x dividido por x vai ficar x. Aliás, 2x dividido por 2 vai ficar x. E 48 dividido por 2 vai ficar 24. Então, x é igual a 24. Tá aí. A raiz desta equação aqui, o x, no caso aqui, é igual a 24. Beleza? Agora, é com você. Sabendo que o perímetro do retângulo a seguir mede 96 centímetros, este retângulozinho aqui, quais são as medidas do comprimento e da largura? Lembrando que perímetro é o quê? A soma de todos os lados. É o contorno do polígono. Vou dar um tempinho para você resolver esse. Já já a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui, vamos ver. Olha só, o perímetro é o quê? É o x mais esse outro x aqui, mais esta medida aqui de baixo, 2x, mais a medida de cima, né? A soma dos 4 lados do retângulo. Então, está escrito aqui, P de perímetro igual a x mais 2x mais 2x. No lugar do P, eu vou colocar o 96, porque ele disse aqui que o perímetro do retângulo mede 96 centímetros. Então, esta soma tem que dar 96. Olha só, P virou 96. E aqui em cima eu já somei, né? X mais x dá 2x. 2x mais 2x dá 4x e 4x mais 2x, 6x. Agora ficou fácil, né? O que eu vou fazer aqui? Vou dividir do lado direito por 6, porque 6x dividido por 6 vai dar 1x, que é o que eu quero encontrar. E aí vou dividir também do lado esquerdo 96 por 6. Então vai ficar 1x igual a 96 dividido por 6. Quanto será que dá 96 dividido por 6? 9 por 6 dá 1, sobra 3. E 36 por 6 dá 6. Então vai dar 16. Está aqui. O x é igual a 16. Então esta medida aqui, que seria a altura ali do retângulo, vai dar 16 centímetros. E esta medida aqui, mede 2x, é o dobro, né? Vai ser 32 centímetros. Tá joia? Agora, vamos para mais um problema. Olha, esse probleminha, eu trouxe ele aqui para a gente relembrar lá a expressão algébrica e também relembrar a questão do valor numérico da expressão algébrica. Vamos lembrar mais algumas outras coisas depois, mas por enquanto eu vou dar um tempinho para você fazer. Antes, vou ler o enunciado aqui. O Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço de venda de cada móvel que ele fabrica, ele usa a seguinte fórmula. V, que é o preço de venda, né, igual a 1,5C mais 20. Então aqui o C é o preço de custo desse móvel. Considere que o preço de custo de um móvel que o Paulo fabrica é R$200. Então, ele vende esse móvel por quanto, no caso ali, né? Lembrando que o móvel, na hora de ser fabricado lá, a pessoa que está fazendo o móvel, ele tem o custo com a madeira, com a cola, com prego, parafuso, enfim, o que ele for utilizar na fabricação deste móvel, e é este custo que ele está calculando. Então, ele pega este custo, esse valor é o C. E aí, utilizando esta equação aqui, ele vai acabar descobrindo o valor de venda. Utiliza essa equação para descobrir o valor de venda do móvel. Vou dar um tempinho para você resolver esses, já a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui este probleminha. Bom, eu vou começar colocando aqui, repetindo a nossa equação, e no lugar do C, que é o preço de custo, eu vou substituir ali por 200, porque ele disse no enunciado que o custo deste imóvel que o Paulo fabricou foi de R$200. Agora basta multiplicar aqui, né? Primeiro eu vou resolver a multiplicação e depois a adição. 200 vezes 1,5 vai dar 300. E 300 mais 20 vai dar R$320. Então este vai ser o preço de venda do móvel que ele fabricou ali. Tranquilo, né? Agora o bacana é que este problema aqui, a letra, neste caso, ela também pode ter a função de variável. Lembra lá da nossa aula de expressão algébrica? A letra, numa equação, ela pode tanto funcionar como incógnita, um valor que nós não sabemos e queremos descobrir, aquilo que estávamos fazendo antes, mas também pode funcionar como um valor que está variando, neste caso, o preço de custo do móvel. Se o preço de custo de um outro móvel que ele for fabricar fosse R$400, aqui no lugar de 200 seria 400. E o preço de venda também seria outro, certo? Então, neste caso, a letra está como uma função de variável. Joia? Entendeu a diferença das duas aí? Vamos em frente, então. Equação com frações. Olha só, observe esse exemplo aqui. Ó. Nós temos o x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Temos uma fração e equação, né? O que eu tenho que fazer quando eu tenho equação com fração? Para você entender aqui inicialmente, você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum ou igualar todos os denominadores da fração. Não necessariamente tirar o mínimo múltiplo comum, mas transformar todos os termos da equação em frações equivalentes e desta maneira igualar os denominadores. Depois você vai entender por quê, mas vamos começar fazendo isso aqui então. O denominador do 20 aqui não aparece, é 1, certo? Então o que eu vou fazer? Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 4, 1 e 3, mas o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, basta multiplicar aqui os valores, né? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar 12 o denominador. Tanto o denominador aqui de quem está do lado esquerdo do igual, quanto quem está do lado direito também, aqui do igual, do lado direito da equação. Bom, o 4 virou 12. Para o 4 virar 12, eu tive que multiplicar esse 4 por quanto? 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3, correto? Então, eu vou multiplicar aqui em cima também, no numerador, por 3. Aí vai ficar 3x. 3 vezes x é 3x. Aqui, 20 sobre 1. Ó, ela era 1, o denominador, ele virou 12. Então, eu multiplico esse 1 por quanto? Para virar 12. 1 vezes 12. Então, vou multiplicar o 20 em cima por 12 também. 20 vezes 12 vai dar 240. E agora, do lado direito aqui? O 3 virou 12. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então, vou multiplicar por 4 também em cima e vai ficar 4 vezes x, que é 4x. Agora que eu fiz isso, eu tirei o mínimo múltiplo 1 de todo mundo da equação, ou seja, eu igualei os denominadores de todos, eu posso multiplicar por 12. Por que por 12? Bom, porque se eu multiplicar por 12 aqui, eu vou simplificar o 12 do lado esquerdo com o 12 do lado direito. Assim como do lado direito aqui, aliás, o 12 de cima com o 12 de baixo, né? Aqui do lado esquerdo. E da mesma maneira, aqui do lado direito da equação, 12 dividido por 12 vai dar 1, né? Então eu acabo simplificando e os denominadores vão embora. Olha só, aquela minha equação com fração que eu tinha antes não existe mais agora. Eu vou ficar com o quê? Vou ficar só com os numeradores, só com os valores que eu tinha em cima ali da equação. E aí fica muito mais fácil de resolver, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Bom, é mais fácil tirar o 3x daqui, ou tirar 4x daqui, e depois 240 dali. Mais fácil tirar os 3x dali, né? Então, eu vou fazer menos 3x aqui do lado esquerdo. Então, vou ter que fazer menos 3x do lado direito. Tirando 3x daqui, fica só 240. E tirando 3x daqui do lado direito, fica 4x menos 3x. 4x menos 3x dá x. Então, vai ficar x igual a 240. Tranquilo, né? Esse pedaço final aqui você já tinha visto antes. Então, lembre-se, quando você tiver fração, equação com fração, você tem que eliminar o denominador, né? Você não quer trabalhar com fração ali, fica mais complicado. Então, você vai eliminar esse denominador. Como que você vai eliminar ele? Tirando o mínimo múltiplo comum de todos os termos, ou igualando todos os denominadores de todos os termos da equação.
Então, agora eu quero ver você fazer isso aqui, ó. No setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/3 dos funcionários trabalham na etapa de corte, 1/5 na etapa de modelagem e os 90 funcionários restantes na etapa de costura. Quantos funcionários trabalham no setor de produção dessa fábrica? Vou dar um tempinho para você pensar ali. Agora, uma dica, ó. 2/3 dos funcionários. É 2/3 de alguma coisa, né? 2/3 dos funcionários, que justamente ele está perguntando aqui o que ele quer saber, o valor, né? O número de funcionários. Então, aqui está em fração e aqui está em fração, mas aqui não. Tá, só esse detalhe aí para você pensar e já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir lá então o nosso probleminha. Bom, eu vou colocar aqui a expressão que você deve ter a equação que você deve ter conseguido montar aí, né? Olha só, é 2/3 dos funcionários. Então é 2/3 de um número que eu não sei. Então eu coloquei aqui 2/3 de x, né? 2/3 vezes x, 2x sobre 3. Mais 1/5 dos funcionários trabalha na etapa de modelagem. Então é 1/5 de x. 1/5 vezes x. Mais 90 funcionários. Então, somando os que trabalham na etapa de modelagem, os que trabalham na etapa de corte, mais os 90 restantes, eu vou obter o quê? O número total de funcionários. Por isso, eu coloquei aqui 2/3 do total, que é o x que eu quero descobrir, mais 1/5 do total, mais 90 é igual ao número total. Está aí a nossa equação. A partir do momento que você tiver montado essa equação do jeito correto, agora é só resolver. Então, também tem essa parte aí, né? Além de ter que saber resolver a equação, você ainda tem que ir lá interpretar o enunciado e escrever, trabalhar essa escrita algébrica, né? Que é aquilo que na nossa aula de expressão algébrica lá eu chamei de traduzir do português para o matematiquês, que seria traduzir do português para a linguagem algébrica, a linguagem aqui das equações. Vamos resolver isso aí. E agora, para resolver, como é que vai ser o negócio? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui de todo mundo, né? Basta multiplicar aqui os valores que eu tenho, né? 3 vezes 5, porque aqui é 1 e aqui também, como não tem ninguém, é 1. Então, a gente nem precisa colocar 1 na multiplicação, porque vai dar o valor mesmo aqui. Agora, 5 vezes 3 vai dar 15. Então, aqui no lugar do 3 vai ser 15, no lugar do 5 vai ser 15, no lugar do 1, que está aqui embaixo do 90, vai ser 15, e no lugar do 1, que está embaixo do x, também vai ser 15. Estamos transformando todos os termos em frações equivalentes, com o mesmo denominador. Beleza. Para o 3 virar 15, eu multiplico por quanto ele? Por 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui vou multiplicar 5 por 2 também, vai dar 10x em cima. O 5, para virar 15, eu multiplico por 3. Então, vou multiplicar aqui em cima por 3. 3 vezes 1x vai dar 3x.
Embaixo do 91, 1. Para virar 15, eu faço 1 vezes 15. Então, eu vou fazer 90 vezes 15 também em cima. 90 vezes 15 dá 1.350. 90 vezes 10 dá 900. E 90 vezes 5 dá 450. E 900 mais 450, 1.350. E agora, quem está embaixo do x? O 1, né? 1 vezes 15 deu 15. Então, x vezes 15 vai dar 15x. Depois de feito isso, qual é o próximo passo mesmo? Posso eliminar os denominadores. Depois que tirei o mínimo múltiplo comum para todo mundo, posso eliminar os denominadores e vou ficar só com a parte de cima aqui da equação. Olha que beleza! 10x mais 3x mais 1.350 igual a 15x. Posso, de cara, já somar esse 10x mais 3x, que vai dar 13x. 13x mais 1.350 igual a x. Fica mais fácil tirar quem daqui? O 15x, você não vai ter ninguém aqui. Ou mais fácil tirar esse 13x e deixar só esse número aqui que não tem x. Vamos tirar o 13x, né? Tirando esse 13x daqui, sobra 1.350 do lado esquerdo. E tirando 13x aqui do lado direito, vai sobrar 2x, porque 15 menos 13, 2x. E agora? Bom, basta eu dividir por 2 aqui, que eu vou ficar só com x. E dividindo por 2 aqui também, vou ficar com 675. Então, x, que é o número total de funcionários na parte de produção daquela fábrica, é igual a 675 funcionários. Agora, nessa mesma fábrica de roupas, ela produziu 360 mil camisetas em 2019. Esse número representa um aumento de 20% em relação à produção do ano anterior. Então, em 2019, eles produziram 20% a mais do que em 2018. Só que não sabemos o número produzido em 2018. Sabemos apenas os 360 mil, que foi o número de camisetas produzidas em 2019. Quantas camisetas foram produzidas em 2018? É isso que eu quero saber e vou dar um tempinho para você pensar aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir então. Olha só, o que eu vou escrever aqui? Eu vou dizer que, olha bem para a pergunta, hein? Sempre é importante você analisar a pergunta do problema, porque é ele que vai definir quem vai ser a sua incógnita. Ele está perguntando o número de camisetas produzidas em 2018. Então eu chamei de X este número que eu não sei. O número de camisetas produzidas em 2018, então, é o X. Então, pegando esse número de camisetas produzidas em 2018 e somando 20%, 20% de quem? 20% deste número, 20% do X. Por isso está escrito aqui, ó, 20% vezes X. Então, pegando o número de camisetas produzidas em 2018 e somando 20%, tem que dar 360 mil, que ele falou no enunciado. Beleza. Agora vamos resolver isso aqui. A equação fica assim. Como que a gente resolve? Primeiro, o 20%, você tem que transformar ele num valor decimal ali, porque 20% é 20 por 100. Lembra? É porcentagem, né? E 20 por 100, 20 dividido por 100 é 0,2. Então, no lugar do 20, eu vou colocar aqui 0,2. Agora, beleza. E quanto que é 1 mais 0,2? 1 mais 0,2 é a mesma coisa que R$1 mais 20 centavos. R$1 mais 20 centavos é 1,20. Então, aqui vai dar 1,2. 1 mais 0,2 é 1,2x, que é igual a 360 mil. Agora, você já sabe o que tem que fazer, né? Vou dividir aqui o termo que está com x por 1,2, e aí vai ficar 1,2 dividido por 1,2, que é 1x, que é o que eu quero, e vou dividir também o 360 que está do lado direito aqui por 1,2. E agora basta você dividir ali, se você tiver sem a calculadora, nós já fizemos este processo de divisão lá no primeiro trimestre, nas nossas aulas anteriores. Agora, neste ano, como nós não sabemos ainda qual vai ser o modelo de aplicação de cada escola, no caso da OBMAP, ou mesmo se você estiver resolvendo um exercício de forma online, você vai poder utilizar a calculadora, né? 360 mil dividido por 1,2 vai dar quanto? 300 mil. Então, a produção de camisetas no ano de 2018 foi de 300 mil. Então agora vamos ver o nosso praticando de hoje. Para o praticando de hoje eu trouxe um site bem bacana aí que é o Física Games. Para você acessar lá, você pode acessar pelo celular ou pelo seu computador, fisicagames.com.br. Entrando lá no site, já na primeira página já aparece estes jogos aqui. Tem bastante jogo legal lá, tem jogo de fatoração, diferente daquele que eu passei nas últimas aulas, inclusive lá sobre fatoração, né? Jogo de equações químicas, aqui tem o jogo da balança, que é o que nós vamos escolher para hoje. O jogo da balança, tem esta imagem aqui, ó. Você clica nele lá e aí vai aparecer esta outra telinha. Clique para iniciar, clicando lá, aí você começa efetivamente, entra no jogo. Lá dentro você tem 3 módulos lá, né? Esse introdução, tem o laboratório de equilíbrio e tem aqui o jogo, módulo jogo. Aí eu testei alguns para trazer para você aqui como funciona. O introdução, ele tem aqui, por exemplo, uma lata de lixo, tem aqui 2 extintores e diz ali a massa de cada um deles, né? Você tem que equilibrar esta gangorra posicionando a lata de lixo no lugar correto também, porque se você colocar ela mais para cá, mais perto, vai dar menos força ali, né? Vai pressionar menos ali daquele lado. Se colocar mais afastado, vai pressionar mais. Então, tem todo um jogo de equilíbrio que você vai praticar ali, vai treinar. Aqui eu coloquei para não mostrar marcadores de força, mas na posição para não mostrar nada, né? Aqui na outra imagem, já era para escolher o jogo, você pode escolher o nível 1, que é o mais fácil, o nível 2, que já é um pouco mais difícil, o nível 3 ou o nível 4, que vai ser o mais difícil de todos. E aqui também eu coloquei na posição para não mostrar nada, mas perceba que aqui nesta imagem eu coloquei para mostrar as marcas. Você pode escolher para mostrar uma régua também. E ele mostra a distância que o objeto que você está trabalhando está do centro ali, para que você possa, para ajudar você a equilibrar, né? Aqui está inserido já o conceito de equação e está inserido o conceito de física, que você vai ver quando chegar lá no ensino médio ainda, que é momento e forças, né? Bom, acertando, ó, na hora que equilibra ali os pesos ou as massas, né? Você ganha uma carinha feliz lá. Espero que você tenha gostado desta atividade aí, espero que você jogue lá e entre lá no site, né? Porque é bem legal para praticar equações. O que vimos hoje? Relembramos a origem da palavra equação e o seu significado, explorando situações com equações do primeiro grau. Significado de equação lá
equazione, lembra? E antes do significado árabe lá da palavra adala. Vimos o método de resolução que possibilita encontrar o valor da incógnita em uma equação. Então, como resolver a equação? E quando você encontra o valor da incógnita, você está encontrando a raiz da equação. Resolvemos situações problema envolvendo a escrita algébrica e a solução de equações. Então, transpondo ali, né, eu falei antes, ali, traduzindo do português para o matematiquês ou traduzindo do português para a linguagem algébrica, né? Relembramos e trabalhamos e treinamos um pouco essa escrita algébrica. Vamos treinar mais ainda na nossa próxima aula. Também será sobre equações. E vimos o processo para resolver equação com frações. Lembra? Apareceu fração na equação, você faz o quê? Tira o mínimo múltiplo comum de todos os termos. E aí é só eliminar o denominador depois e repetir aquilo que está em cima no numerador. Tá joia? Como pensamento da aula de hoje, eu vou deixar esse aqui para vocês. Ó. A física é a poesia da natureza, a matemática, o idioma. De Antônio Gomes Lacerda. Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos na próxima. Até a próxima aula.